Olá, galerinha, tudo bom? Vamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Vada English. E o episódio de hoje está sensacional. Está conosco hoje a família bilíngue, a família do Carl Matthew. E você que gostou do episódio de como ensinar o seu filho ou como ter um filho bilíngue, que foi com o nosso amigo, hoje ele trouxe a família dele. A gente vai dar dicas de inglês, vai ensinar muitas estratégias de como trazer o inglês para os nossos dias a dia. Já segue a gente aí nas redes sociais. O canal no YouTube é Teacher Vanderlei Araújo. E também barrinha Vada English. E também no Instagram é Teacher Vanderlei Araújo, barrinha Vada English. E temos alguns episódios no Spotify que é Vada English. Se apresenta aí, Carl, para quem não assistiu o primeiro o episódio que você participou. Meu nome é Carl Matthew. Geralmente o pessoal me chama de Carl, ou Carl, mas é Carl, para quem não lembra. Eu moro aqui no Brasil faz 13 anos, sou de Nova York. Sou professor, editor, faço revisão, tradução também. E hoje eu trouxe minha família para vocês conhecerem. Que legal. Agora vamos apresentar a esposa dele, que ela vai se apresentar. Eu não vou falar nada, eu vou deixar ela se apresentar para a galerinha. Se apresente aí, por favor. Então, meu nome é Michele, eu sou professora tem mais ou menos uns 20 anos já. Fiz pedagogia, letras, tradução. Eu trabalho com aulas online atualmente. E sou mãe da Maia, que é uma criança bilíngue desde bebezinha. Que legal. Agora vai a pergunta que todo mundo quer saber. Como é que surgiu esse interesse por inglês, Michele? Porque o Carl, beleza, ele é dos Estados Unidos, né? Desde bebezinho ele tem um contato com o idioma. Mas e você? Como surgiu esse interesse? Por quê? Você já gostava? Foi os pais que incentivaram? Como que foi? A minha mãe, ela me perguntou se eu queria fazer algum curso. E aí ela me deu algumas opções. Eu falei assim, eu quero fazer o curso de inglês. E aí eu comecei a estudar inglês. Aí depois eu fiz intercâmbio, aí fiz tradução, voltei, fiz tradução, aí letras, licenciatura e depois pedagogia. Que legal, que da hora. Você teve, assim, ó, de primeira, nossa, essa é a profissão que eu quero seguir, ser professora, ou quero trabalhar numa empresa multinacional, usar o idioma, como que foi? Eu sempre quis ser professora, mas não necessariamente de inglês. Na família do meu pai tem muitos professores. Sim. Então, eu brincava desde pequenininha. Lozinha, né? Vamos lá, isso, com giz. Então, eu sempre quis ser professora. Mas aí, eu tentei fazer história, não consegui. E eu já fazia inglês. Eu falei assim, por que não? Vou dar aula de inglês. E aí, eu comecei a estudar para essa área mesmo. Você chegou à fluência rapidinho, tipo? Não. É tudo muito na persistência. Sim. Né? Porque é um projeto de longo prazo e no começo eu não sabia muito, né? Eu sou daquela época que a gente não tinha internet ainda. Então, não era todo mundo que tinha TV a cabo. Sim. Né? E aí eu lembro que o dono da escola uma vez ele veio e falou pra gente isso. Vocês têm que assistir mais TV a cabo. Né? Então, e foi legal, porque ele era nativo também, e foi o meu primeiro contato com um nativo. E ele era locutor. Ele tinha trabalhado no exército, e ele era locutor do exército. Aí ele veio aqui pro Brasil, e ele montou uma rede de escolas aqui no Brasil, chegou a dar aula até na TV Cultura, que foi o Mr. Fisk, que eu estudava lá. E aí ele foi na minha unidade um dia, e ele falou, eu entendi tudo. Que legal. Só que assim, ele tinha todo treinamento, né? Ele era locutor, então ele falava de forma muito clara, uma voz muito boa. Calma. Muito boa. Falava como se fazia, né? Locução de rádio antigamente. Sim. E aí, aquilo ali, na hora, eu falei assim, cara, encantei. É isso. Porque foi meu primeiro contato real com uma pessoa de fora do Brasil. Que legal. Olha, galerinha, as dificuldades que ela teve. Porque comparando com os nossos tempos, ela não tinha internet. E eu me coloco na posição dela porque imagine há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, para quem teve interesse de aprender inglês. Quem quisesse assistir um filme para usar o filme como um exercício de aprender, colocar o filme em inglês, tinha que alugar fita. Nem era DVD.
Era fita. É verdade. Para que você quiser ler algum conteúdo, você tinha que ir na biblioteca da escola ou alguma banca de jornal, que hoje tem pouquíssimo, acho que nem tem mais, ou alguma livraria para ver se acha algum livro baratinho, mais em conta, pra gente comprar dicionário, comprar essas coisas, não é assim? Não, tinha revista, né? Revistinha? Aquelas revistas Speak Up. Aí eles Sim. traziam os assuntos gerais, aí vinham com CD. Sim. Tinha essas coisas antigamente. Também você podia comprar, se fosse comprar um CDzinho original pra ver a capinha, né? E tinha a letra da música. Mas ainda era um conteúdo muito limitado comparado ao nosso. Sim. Era bem limitado. Olha aí a força de vontade, galera. O que te impede de você evoluir? Eu falo para os meus alunos, eu brincando, com uma aluna que veio ter aula comigo, e a primeira aula dela comigo, foi a aula experimental, foi hoje. E eu falei para ela uma perguntinha, que é a famosa pergunta, qual é o seu nome, né? What's your name? Aí eu perguntei aí para ela, eu falei assim, responde para mim. Ela respondeu, my name is tal. Falei, olha, eu vou te mostrar com toda essa tecnologia que você tem ao seu favor, você consegue ampliar essa frase e transformá-la em milhões de perguntas. Como, Vanderlei? Tira o name daí, mocinha. Você pode colocar outras coisas. Como se fala gato em inglês? Cat. Como que se fala cachorro? Dog. Como se fala casa? Aí a gente foi aumentando. Falei, olha, dominar a estrutura você já domina. Agora, sabe o que você precisa fazer? Aumenta o seu vocabulário, seja curiosa, vai atrás de novas palavras. Não fique só com aquilo que o professor te dá na tua mão mastigadinho. A base você já pegou. Aí ela se interessou, nossa, Vanderlei, é verdade, olhando por esse lado, é muito mais fácil aprender inglês do que eu me crucificar ou só pensar que é só regra, não. Vai pro lado mais fácil, vai pelo lado mais divertido, mais engraçado, domina aquilo que você já sabe, acrescenta coisas novas. É assim também as suas estratégias de aula? Também. Algumas são dessa forma. Sim. Agora vamos perguntar pro nosso amigo Carl por que eu tô perguntando mais pra ela, galera. Porque ele a gente já viu na primeira vez. Agora vamos Verdade. lá. Carl Matthew, como que foi pra você, quando você chegou ao Brasil, as suas dificuldades? Você contou no outro episódio. Mas como que você conheceu a sua digníssima? Bom, é uma história longa, mas eu vou cortar um pouquinho. A gente se conheceu na internet, né? Foi uma plataforma para aprender línguas. Então, eu queria praticar português e ela inglês. E a gente começou a conversar. Então, a gente praticava. A gente praticava mais inglês, mas ela me ajudava com português. E a gente começou a conversar e a gente virou amigo, sem intenção. E a gente continuou conversando. E eu acho que foi quantos anos? Um, dois? Não. Nas 3 minhas anos. contas foram 4, nas suas são sempre 3. 4 que eu anos de acho, conversa? Foi. que eu Que acho que a legal. gente começou em 2009. Not sure. Eu É. acho que foi 2008. Não. Eu acho não, que foi 2008. não. Então, enfim. Uhum. E eu cheguei à ideia de vir para o Brasil. Eu acho que eu contei no No último episódio. né? E eu lembro que quando eu falei isso para ela, ela até falou para mim de não vir para o Brasil. E depois ela pode contar o porquê. Mas eu vim para cá e ela me ajudou. E quando a gente chegou aqui, a gente começou a namorar e a gente casou um ano depois. Um pouquinho de um ano. depois. É. Um pouquinho depois de um ano. Então, e eu sempre falo que muita coisa que eu tenho hoje em dia, minha vida agora, morando em outro país, minha filha, minha esposa, é por causa de língua. Que legal. De querer aprender uma nova língua. Então, trouxe tudo para mim. Que legal. Tudo que você tem foi por causa dos idiomas, né? Sim. Por que não vir para o Brasil? Como assim? Porque eu tinha tido essa experiência do intercâmbio. Lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, é tudo muito fácil. Você ser ilegal lá, é ilegal, sim. O processo de legalização lá é muito complexo comparado ao nosso. Sim. Entretanto, você consegue comprar carro, você consegue abrir empresa, você consegue comprar casa, você consegue um emprego, você consegue tudo. Viver mais Aqui, melhor, se né? você não tiver um documento com foto, você não consegue fazer nada. Então, como estrangeiro, se você vem para o Brasil com um visto de turista, por exemplo, você até consegue ter um CPF, só que seu CPF não tem foto.
Uhum. Então, qualquer lugar que você for, você vai precisar de um documento com foto. Sim. E não dá pra você usar o seu passaporte, porque o seu passaporte vai estar com a sua língua materna. Uhum. Entende? Então, você precisa necessariamente ou de um RG ou de uma carteira de habilitação em português. Sim. Ou uma carteira de trabalho. E essa parte é muito difícil, porque é muito difícil você viver sem documentação aqui no Brasil. Sim. Até esse é um dos motivos, eu acho que talvez seja tão fácil você fazer a legalização aqui, não é a coisa mais complicada do mundo, né? E o imigrante, ele tem alguns direitos, então se ele é casado com um brasileiro, ele tem direito, se ele tem um filho brasileiro, ele tem direito. Então você tem alguns direitos que automaticamente te tornam elegíveis para você ter a documentação brasileira, entendeu? Verdade. Verdade. Ó, eu, como Vanderlei Araújo dos Santos, se fosse, tipo, no caso dele e no caso dele e no caso dela, eu tinha ido. Eu não ficava no Brasil, não. Eu amo a minha pátria, mas eu tinha ido embora, sem zoeira. Primeiro, ó, pra você viver, eu tô falando preço de São Paulo, tá, galerinha? Tem gente que me acompanha, a pessoa é da Bahia, a pessoa é do Recife, sei lá, Rio de Janeiro, falando preço de São Paulo, a gente que mora em São Paulo. Pra você viver bem, um casal igual vocês, que tem uma filha, no mínimo, o casal tem que ter uma renda no mínimo de 10 mil. Aqui em São Paulo. 5 de um e 5 de outro, para ter uma renda legal. Ou eu quero curtir um final de semana com a minha família aí no McDonald's. Ou um final de semana eu quero ir pra praia. Não tô falando toda semana. Um final de semana, uma vez ou outra. Se você ganha abaixo disso, sei lá, tendo um filho e tendo uma... Fica mais difícil. Meu, você sofre demais. O pai ganha 3, a mãe ganha 3. Meu, vocês vão sofrer. Pode até ter a sua casa, mas se não tiver sua casa própria, vai pagar um aluguel absurdo. Vai no mercado, vai uma facada. Não pode ter um carro. Então, galera, eu sei do que eu tô falando. Se você quiser viver uma vida tranquila, não tô falando de viver rico. Tô falando de ter uma vida estável. No mínimo 5 de cada. 5 do pai, 5 da mãe, uma renda de 10k. Tô errado? Eu acho razoável. Agora lá nos Estados Unidos, se o pai ganha um salário mínimo e a mãe ganha um salário mínimo, dá pra viver com... O Carl pode te responder melhor do que Fala aí, eu. Carl. Tem vários fatores envolvidos. Eu acho que em uma cidade cara, igual Nova York, eu acho caro, que... é uma cidade cara, você acha? É uma cidade bem cara. Tem estados que são mais caros. Califórnia, então depende muito. Vamos lá, aqui o nosso salário mínimo não dá pra viver. Eu chutei o salário mínimo lá. Mas, tipo, um salário bacana. Eu dei um exemplo, eu falei 5 de cada. Qual salário seria bacana, assim, pra viver um casal igual vocês tendo uma filha? Em Nova York, você tá falando? Em Nova York. É um pouquinho Juntando a renda do complexo, casal. porque aqui vocês falam em mensal. Lá é por hora. Sim. Então, diria, por exemplo, $20 por hora é o mínimo. É o salário mínimo em Nova York. Sim. Então, ia ter que fazer a conta. Mas eu acho que para uma família é pouco. Eu acho que se você é solteiro, Sim. talvez você dá um jeito. Mas o casal, falando assim, vai lá, por mês, uma quantia do pai e uma quantia da mãe para sustentar uma casa tendo uma filha. Eu acho que por ano, eu vou falar por ano, porque geralmente a gente não pensa muito em mês. Mas por ano, eu acho que uns $50 mil. 50 mil dólares. $6 mil por mês. Eu acho que seria... Dá quase 5 mil dólares, porque é 12 meses, né? Dá Sim. quase 5 mil dólares. Eu acho que dá pra viver. Eu, comparando com o Brasil, eu acho que ainda tá muito na frente. Depende. Eu não sei. Eu acho que o nosso Brasil ainda tá muito atrasado em questão de impostos. Mas não vamos chegar nesse assunto, vamos falar de idioma, né? Vamos falar de idioma. Você falou que já fez intercâmbio, fez quantas vezes? Uma vez só? Uma vez. Você achou legal? Achou difícil? Muito legal. Uma experiência fascinante. É muito Foi bom. muito difícil pra falar assim, primeira dificuldade, tirar o visto, a primeira dificuldade, entender o idioma, outra dificuldade, sei lá. Não, eu acho que depende de você, né? Assim, eu sou uma pessoa que tudo que eu começo eu termino. Até o fim. Então, eu sou muito resiliente. Eu tive um visto negado, mas não foi nada que me limitasse. Depois eu fui lá, paguei outro, fiz a entrevista e passei. Depois de 2 semanas. Então,
É só você persistir. Não é uma Sim. coisa assim que, nossa, é o fim do mundo. Não. Você teve dificuldade com o idioma, falando com os nativos lá? Não. Eu não tive. Eu me adaptei relativamente rápido. Eu tive um choque cultural. Meu choque cultural foi muito longo. Então, eu tive um choque cultural por mais ou menos, eu acho, uns 6 meses. Demorou uns 6 meses pra eu me acostumar. Aí, depois de 6 meses, fico mais tranquilo. Mas nos primeiros 6 meses, A minha amiga também falou a foi mesma sofrido coisa. pra mim. Mas não, geralmente a pessoa... O Cal pode até falar um pouco melhor sobre isso. Ela tem a honeymoon phase, né? Que ela chega e acha tudo sensacional. Eu lembro quando ele chegou, ele morava ali na região da Bresser do Brás. Ele via pessoas morando na rua e tava muito quente. Ele falava assim, nossa, olha que sensacional, as pessoas dormindo na rua. Então era muito... É muito honeymoon phase. É uma coisa Sim. assim que você acha tudo muito incrível, né? Eu não tive isso. Eu tive uma dificuldade de adaptação no início. Eu olhava, falava assim, gente, mas... Eu lembro que eu chegava no mercado e falava, cara, mas por que isso é tão barato? Como assim? Por quê? Sabe? Porque eu tinha dificuldade para entender o dólar como uma moeda forte. Sim. Então era assim, aí eram coisas que me davam dificuldade no início, mas na parte de língua me ajudou muito. Me ajudou muito porque eu comecei a fazer umas competições internas e ele sabe disso porque a gente acabou assim construindo uma amizade muito por conta disso. E aí, a gente construiu a nossa amizade na época mais ou menos em cima disso. Eu pensava assim, cara, como que eu faço pra irritar um americano em 10 segundos? E ali foi crescendo, sabe? Porque não é fácil você chamar a atenção de americano jovem. Quando você fala com pessoas mais velhas, é muito tranquilo. Mas você falar com o americano jovem, pra você pegar ele, você tem que pegar de alguma forma. Ou é pelo amor ou é pela dor. Pelo amor eu não conseguia. Eles não estão nem aí. Você tá sorrindo, tá sendo super friendly. Pelo menos no meu caso, não dava certo. Aí eu tinha que instigar, tinha que fazer alguma coisinha Aí a pessoa pegava e ela ficava assim, opa. E aí eu conseguia conversar, conseguia fazer amizade. Mas como... Essa vai ser um corte. Como irritar um americano em 10 segundos, você Muito falou? rápido. Como que você muito faz? Fácil. Encarar. Eles não gostam que olha no olho. Então, inclusive, olhar no olho, dependendo de onde você estiver, você está chamando a pessoa para uma briga. Sim. Principalmente em transporte público, você tem que evitar. Então, eles olham no seu olho, mas eles desviam. Eles olham e estão desviando. A gente, culturas latinas no geral, a gente tem muita facilidade para olhar no olho e ficar olhando, e tranquilo, não é um problema. Então, com eles é muito fácil. Você olhou assim, por uns 15 segundos assim, pra gente, 15 segundos não é nada. Pra eles começam a desviar, você percebe o incômodo. Aí eles começam a desviar o olhar. Aí, se você insiste um pouquinho mais, ali você às vezes consegue a abertura. Aí você... What is wrong with you? Qual sua... Não, mas eu nunca tive assim, a pessoa... Não, nunca, sabe? Mas é muito fácil você fazer dessa forma. É uma linguagem não verbal, né? Sim. É muito fácil você fazer dessa forma. Eu tive dificuldade com isso um pouquinho, Sim. só para acrescentar no que ela falou, que no transporte público, no começo eu via pessoas me encarando e sendo de Nova York, a gente sente essa pessoa quer briga, tá sendo agressivo, tem problema comigo, então você fica meio... Mas depois você vê que é só a cultura, você não leva muito sério. Entendi. É cultural, porque a gente tá acostumado com... Por exemplo, você viveu sua vida toda lá. Aí você tava acostumado com o seu ritmo lá. Então você estava acostumado com o seu ritmo lá, estava acostumado com a maneira de tratar as pessoas, a maneira que as pessoas tratavam você. Aí você vem para cá, para outro país, e é tratado diferente, totalmente diferente daquilo que você estava acostumado. Sim. Legal. Quer apresentá-la? Então, essa é minha filha. Você quer falar o seu nome, filha? Chega mais pertinho aqui. Eu vou perguntar pra você, qual que é o seu nome? Meu nome é Maia Antônia. E qual que é a sua idade? Eu tenho 6 anos. Ótimo. Você fala inglês, mãe? Sim. Ela pode falar um pouquinho inglês? O que ela mais gosta de falar? Eu gosto de falar de jogos, desenhos. Ela gosta de falar uma com... história. Qual é a historinha que você quer contar? Conta pra gente. Make it short, man, ok? É da Cuti Cuti.
ela é minha polva imaginária e do Sonic. Só que você tem que falar aqui pertinho, sem se mexer muito, tá bom? Isso. A Coochie No, in English. You're telling a story. Okay. Coochie Coochie Way. The main idea is Coochie Coochie races Sonic. First, Coochie Coochie thinks Sonic make him think he's gonna win, but he's not gonna win. And then she goes in a blur, and then she goes so fast, and she wins the trophy. Written by me. Yeah. Que legal. Very nice. Quem te ensinou inglês, mãe? Maia, Like, fala perto aqui, ó. Meu pai me ensinou inglês. Quantos aninhos você começou a aprender inglês? Você já era bem bebezinha? Eu acho que com 1 ano. Um aninho, que ela lembra, né? Com um aninho que ela lembra, porque ele falou que desde a barriga ele já cantava pra ela, já conversava com ela. É. sim, foi. Ela falou assim, ela gosta de passar mais tempo falando inglês ou ela gosta de passar mais tempo falando em português ou tanto faz? Então, eu acho... Acho que Fala, não Maia, quero. responde. Tanto faz. Qual que é o idioma você mais gosta? Que Tanto- Português ou inglês? O que você mais gosta? Inglês, porque o pai me conta histórias e eu encontro também. E pra ler, você gosta mais do quê? Português ou inglês? Português porque é mais fácil para ler. Inglês é muito mais difícil. Ah, entendi. O pai lê à noite, ó filha, deita que o papai vai ler uma historinha pra você aqui. Sim, Do ele conta mais histórias que o livro. Geralmente eu crio histórias e eu conto pra ela. Então a gente cria uma personagem igual a esse povo, o Cuti Cuti. A gente criou, não sei como, eu nem lembro mais. Essa personagem a gente vai criando mais histórias. Então, qual é a historinha que, tipo assim, que sem ser que você criou, a que você mais leu ou que você mais contou pra ela? Very Hungry Caterpillar. The Very Quando Hungry eu Caterpillar. era A... Como é que é? A lagarta comilona. E tem mais uma Milone. que é This is not a unicorn. This is not a unicorn. Isso Eu não é sei. unicórnio. Ela Que adora legal. esse. Essa você criou ou existe? Não, esse é o livro. Não, esse eu existe, leio. existe. Existe. Ô, galerinha, e a gente indicou, nessa brincadeira, a gente indicou, acho que no último episódio, alguns livros para os pais, né? Para os pais acompanhar os filhos, para ler e tal. Sim. Qual livro que você indicaria para o seu, assim, um pai que ele não é professor, ele não sabe inglês, mas ele tem vontade de ler para o filho? Que livro você indicaria? Eu posso falar? Fala você. Graded Readers. Aqueles livros pra... Colorir? Não, aqueles livros que são quando eles estão aprendendo a ler mesmo. Sim. Que é pro leitor que não é fluente, que Sim. tem lá os números 0, 1, 2, 3. Sim, sei qual que é. Esses livros. Lembrei. Esses livros são muito bons. Até pra adulto. Brincar com a Pra adulto é criança, bom interagir, também. legal. Sim, é. Muito Eu bacana, eu sei qual que é os livros. Fala aí. Eu gosto de livro de rima. Meu pai conta muito. Como que é esses livrinhos de rima? Tem o The Cat in the Hat. E você sabe o em português? Como que é? É do Não. Dr. Seuss. Não lembro. E tem The Cat in the Hat Comes Back. Tem vários. Então ela gosta muito. E tem This is not a unicorn. É de essa rima? Tem muito rima. É. E só pra falar que eu tenho um canal no Spotify. Sim, Que eu lembro. Maia. Galerinha, é verdade, ele tem um canal no Spotify que ele falou pra mim que ele lê pra filha dela no canal. Ele lê os livros, as histórias. Conta pra gente qual é o nome do canal, quantos episódios já tem. Chama Fun Reading with Mr. Carl. Tem 5 episódios. Eu vou começar a fazer Galera, mais. ele não trouxe um livro dessa vez, Não. galera. Eu falei pra ele, Cal, se prepara pra gente interagir. Eu falei, você pode falar do seu canal, para as pessoas te seguir, te acompanhar. Mãe, Que história que você lembra agora de cabeça pra você contar pra ela, para o pessoal ver como que é a sua interação com a sua filha? lembro uma. Então fala. This is not a unicorn. É assim. Hey,
No, say. This is not a unicorn. It's a... No, the first page. I don't remember the exact words, Maya. Você não lembra da história? Não, porque tem muita coisa, mas vai estar no meu canal, no Spotify. Então, Tem unicorn, oracorn, catch the biggest fishicorn. I think that's good. Maya. Having the aircorn. É porque... Não sei mais. Não lembra. Você poderia, assim, resumir pra gente a história, Carl? Por exemplo, eu vou pegar uma história como exemplo, só que eu vou falar em português. Exemplo, a história do Pinóquio. Porque ela tá falando da história do unicórnio, né? Sim. Mas a gente não conhece. Por exemplo, eu não conheço, mas vou pegar exemplo a história do Pinóquio e vou uma resumida aqui pra você falar pra gente em inglês, ó. O Pinóquio era um boneco de madeira, foi criado pelo Gepeto, o sonho dele era ser um menino de verdade. E resumir, você pode resumir essa história do unicórnio pra gente? Claro, de Pinóquio. Não, a história do unicórnio, hein? Só dei um exemplo, Eu falei, eu sei mais bem fácil. Então, é uma menina que tá andando... Canta em inglês pra gente, cara, pra gente ver como que é a história. Okay. Ready, Maya? Yes. Okay, so you're gonna help me, right? Yes. So, there's a girl, she's walking, and She drops a lollipop. then No, it's not a lollipop. ice cream cone, Yeah. and then... And then she said, "Hey, you, watch up. You're in for an animal that I'd like you to meet." And it's a unicorn. And then she shows that the unicorn is not really a unicorn. It transforms into other things, right, Maya? Like a spoonicorn, a catch the biggest fishicorn, a having the aircorn, And then a skippercorn. and the unicorn keeps transforming. And then at the end, she finds out that it's really a Unicorn. unicorn. But it's like this. Maya, you told it. It's like this. Unicorn. Yes. It has the U very big. Unicorn. Very good. Que legal, que bacana, eu gosto disso. Porque, por exemplo, hoje em dia os pais querem ver os seus filhos falando inglês, isso é uma realidade, mas eles não sabem o caminho que seguir, como direcionar. Às vezes leva para a escola, lá na escolinha bilíngue, e aí chega em casa não sabe como dar continuidade naquilo, não é verdade, Michele? É. Isso acontece bastante. Acontece bastante. Mas assim, o que a gente percebe assim na nossa rotina, né? Como eu gostaria de vir aqui e falar assim, não, é super tranquilo. Você só precisa de fazer um momento, um almoço, um café da manhã todos os dias, com consistência, que seu filho vai falar inglês. E eu não sei se ele não vai falar inglês dessa forma, Sim. mas eu sei a forma que nós fazemos, né? Sim. Então eu posso falar da realidade da nossa família. Sim, A Maia, nós já lemos para ela mais de 700 livros. que legal. Tanto em português quanto em inglês. O Carl, ele tem muita facilidade para pegar o livro em português e traduzir. Mas quando ela era bem pequenininha, ele pegava as imagens. Então, muitas vezes, ele criava histórias mais simples, adaptadas para o vocabulário que ela tinha, com as imagens do livro. E ali, ele ia aumentando, né? E depois ele começava, de fato, a ler o livro. Então... É uma coisa que tem muita contação de história. Então, por exemplo, tudo que você quer que o seu filho adquira, você precisa de trabalhar com ele. Eu não conto muita história para Maia. Eu leio mais do que conto história. Quando a Maia vai contar a história em português, ela tem dificuldade. Em inglês, ela não tem. Porque Legal. ele conta muita história para ela. Então, às vezes a gente pensa assim, mas se você só ler, a criança vai conseguir contar a história? Não necessariamente. Né? E também, assim, a gente compra material. Então, a gente tá sempre... O Carl de um jeito mais, assim... Freestyle é mais o jeito dele. Ele é mais lúdico, faz mais na brincadeira. Eu já é mais intencional. Então, se eu compro um material, eu tenho a intenção de que ela aprenda algo. Sim. Por exemplo, a alfabetização em inglês ela é um pouquinho mais longa do que em português. Então, numa idade muito tenra, eles já começam a ser expostos aos sons da língua inglesa. E aí, eu comecei a alfabetizar a Maia em português por conta disso.
Então, a Maia tá praticamente alfabetizada. E a gente começou esse processo de alfabetização com uns 4 anos e pouquinho. Sim. Por quê? Para as duas línguas crescerem juntas. Que legal, Então, cara. eu fui fazendo essa parte da alfabetização em português e ele faz a parte da alfabetização em inglês. Que legal. Entendeu? E é bastante tempo. A gente tem Sim. bastante exposição dos Não é dois. da noite pro dia. Não, inclusive assim, até matemática, né? Letramento matemático. Eu tenho material, então faço letramento matemático com ela em português e ele faz em inglês. Ele usa o mesmo material, então ela tem a mesma coisa em português e inglês. Então, até coisas assim que não é da nossa área de expertise, por exemplo, matemática, a gente usa. Então, a gente compra o material, tenta aprender ou pegar o jeitinho Sim. e vai lá e ensina pra ela, entendeu? Sim, de uma maneira que ela vai compreender. É. Você vai e dar uma facilitada, né? Porque às vezes o material ele pode chegar na sua mão e ele é mais complexo, mas você dá uma facilitada, né? Sim. Você dá uma melhorada ali. Legal. E sabe o que eu percebi que você brinca bastante com a sua filha. Brinco. E isso é legal, porque o idioma não pode ser pesado. A brincadeira atrai as crianças. Vamos aqui, senta aí que você vai aprender a regra, a diferença entre o will e o go. Não vai aprender, não vai ser legal para criança. Mas quando você pega uma brincadeira, pega uma imagem, olha, um unicórnio, e aí cria aquela história do unicórnio para ela e já atrai a atenção dela. Muito bacana. Eu tive essa experiência, assim, quando eu fiz intercâmbio, eu tive a experiência de ter convivência com pessoas que eram indocumentadas, né? E aí, algumas famílias brasileiras, as crianças chegavam mais ou menos com 4 anos, elas não queriam falar em português com os pais. E aí eles ficavam desesperados, porque muitas vezes eles não sabiam falar inglês, a criança estava assistindo o desenho o tempo todo. E aí eu lembro que uma menina, eu tinha convivência com ela, eu falava assim, cara, você só dá comando pra ela em português. Você só fala não pra ela. Por que você acha que ela vai querer aprender essa língua? Essa é a língua do não pode, não vai. Então, a menina começou a optar naturalmente por falar em inglês. Né? Então, essa coisa de você ter a brincadeira, a história, é muito importante. Participar, fazer junto. Sim. Por exemplo, ele faz muita receita com ela. Então, tudo isso é muito natural, entendeu? Que legal. E você não coloca, falar assim, meta, olha, filha, até o fim do ano você tem que ter essa quantidade de vocabulário. Não, deixa fluir naturalmente, deixa acontecer. E aí ela vai desenvolvendo. Muito bacana isso. Melhor coisa. Ela fez pedagogia, Carl. Você não, mas isso daí é um método pedagógico, sabia disso? É que eu fiz letras, mas eu acho que, não sei se é uma coisa minha, mas eu sempre gostei de língua. Eu acho que eu meio que trago essa diversão na minha mente para ela. Por exemplo, eu sempre gostei de música de rap, de rimas, essas coisas. Sim. E às vezes eu brinco com ela rimando. Uhum. E ela tá doida agora para rimar ali palavras em inglês. Sim. Então eu nunca falei para ela, tenta rimar. Sim. Me dá uma rima. Ela faz comigo, vira uma brincadeira. E outro dia eu tava saindo pro trabalho, ela tava achando palavras para rimar com ice. Sim, gelo. ice, legal, que legal. Então, eu acho bem legal. Vira uma brincadeira, sabe? Isso, e aí, igual você falou, não foi você que mandou ela Sim. fazer. Não, filha, você tem que rimar. Não, ela sozinha, ela gostou. Sim. Eu falei assim, olha, eu vou tentar fazer, procurar Sim. uma palavra aqui, a palavra foi ice. Sim, E ela conseguiu? conseguiu. Ela falou Ice, nice. Eu esqueci, eu acho que ela achou mais uma Ela palavra. achou mais. Nice. Então, ice, eu Nice. esqueci a outra. Mas é bem legal, porque mostra que Não, você... calma aí. Ela... Sim. I make ice with dice and rice. I make ice. No, I make dice with ice and rice. There you go. Que legal, There you go. very good. Aí, ó, a Mai rimando pra vocês, galerinha. E isso é muito bacana porque, por exemplo, ela se instigou, como é que fala assim? Ela se desafiou. Sim, Inconsciente. Ela falou assim, mas ela é só uma criança. Mas isso é um desafio.
Sim. Por que é um desafio, Vanderlei? Porque ela vai ter que melhorar o vocabulário dela, vai ter que Sim. ver palavras que se encaixem com aquilo que ela se desafiou para chegar num resultado. Então, isso é um desafio, que bacana. Você também você falou que já teve o seu desafio de irritar um americano. Como irritar um americano. Qual foi o seu desafio que você já fez consigo mesmo, Carl? Desafio de... Sei como lá, assim? em português, ou desafio, falou assim, ó, eu tenho essa meta de conseguir fazer isso envolvendo o idioma. Eu acho que o desafio foi de ser confiante em português. Que eu cheguei aqui, eu achei que eu era intermediário, mas Sim. eu percebi que eu não era. Mas eu acho que era de ser confiante, porque eu chegava nos lugares para, sei lá, comprar alguma coisa e era difícil, porque eu falava baixinho, às vezes eu ainda falo baixinho, e as pessoas não entendiam. Então elas falavam, quê? Eu ficava assustado. Do Paulista, o que você falou? Eu ficava assustado, então... Mas eu acho que era para ser entendido e entender, porque em São Paulo você tem brasileiro do Brasil todo, né? Sim. Nordestino, carioca, pessoas do norte. Então era muito sotaque. Então era bem difícil de entender todos esses sotaques, todos esses tribos. Eu imagino. E da mesma forma que ficar olhando por muito tempo, você acaba chamando a atenção deles. Sim. E também pode levar a briga, né? Se você ficar encarando uma pessoa por muito tempo, o volume da voz também faz isso. Então, em inglês, naturalmente, eles falam mais baixo, porque o volume indica agressividade. Em português, não. Sim, Então, a é gente muito acostumado. difícil para eles. Por mais que, às vezes, a pessoa seja fluente, ela tem essa dificuldade de aumentar o tom de voz para se fazer entender, né? Eles têm o quê? Eles têm o stress. Então, você fala mais claramente. Você não fala mais alto, a gente fala mais alto. Então tem essa diferença de uma língua para outra também. É verdade. Sim. Quando você não está sendo entendido, a gente naturalmente, galera, não é forçando, a gente aumenta o nosso tom de voz. E imagina, o Carl sempre falando baixinho no país dele, vem pro Brasil, quer pedir informação. Como que eu faço para chegar na liberdade? Aí o cara não entendeu de novo. Como que eu faço pra chegar lá? O que você falou? Fala mais alto. Você tá engasgado? Você tá com medo, mano? Você tá devendo? Exatamente. Você não pode falar alto. Exatamente. E pra ele soa agressivo esse que também. Porque, né, a gente tem o hábito de aumentar o tom pra pessoa aumentar o tom dela automaticamente, né? Pensa se ele pedindo informação pro nordestino. O que você tem? Você tá com medo, cara? Não aí tem essas questões também. Mas eu acho que ele, no início, eu acho que uma coisa que ele foi muito bom, muito perspicaz que ele fez e que geralmente os gringos não fazem, ele treinou muito som nasal, principalmente ão. Então eu lembro dele chegando aqui, ele falando pra mim, nossa, eu treinei muito esse som. Assim, e ele fazia muito bem. O ão do não, pão, pra não sair aquela coisa... dificuldade. Som nasal é muito difícil. Pra ele não sair aquele negócio meio termo, assim, que você meio que não entende, Sei, sabe? verdade. Eu falo para os meus alunos, voltando no que quando você aprende uma língua, você aprende uma cultura, né? Então eu falo para os meus alunos que aqui você pode falar que, não tem problema. Mas em inglês é melhor evitar. Que eu tenho os alunos no colégio que eu trabalho, alunos particulares, que quando eles não entendem, eles falam em inglês. What? O quê? Eu falo para ele, não fala assim, porque isso soa muito agressivo. Isso aí tem que de adaptar e usar. Qual palavra que a gente pode usar, Carl? Você pode falar, sorry, can you repeat? Você pode fazer o som, se for um lugar informal. Can you repeat? I'm sorry. What's that? Tem várias formas, mas what é bem agressivo no inglês. Que era rude, né? Você falou alguma coisa errada e a pessoa vai querer problema com você. Você encrencou. Entendi. Você já passou por alguma situação assim quando você tava lá? What? Sem querer? Não, essa não, mas eu já passei por algumas situações assim. Mas assim, nunca... Você parece ser bem desenrolada, sabe? Assim, Lá sabe? é muito legal pra você fazer amizade, né? Não é difícil. Eu fui pro sul dos Estados Unidos também. Em Nova York, as pessoas são um pouco diferentes. Mas eu morava no sul dos Estados Unidos. As pessoas eram muito legais. Então eu não tinha dificuldade com as pessoas. Era muito fácil falar.
E as pessoas vinham e falavam comigo. Então era tudo essa coisa que as pessoas falam, americano é frio. Depende da origem. O pessoal era muito legal comigo, me tratava Eu muito acho que bem. também que é uma cidade que recebeu Então- muitos turistas, deve ser também. Ou não, eu tô enganado. Não, então, Nova York eu não sei te dizer ao certo. Mas assim, aonde eu fui pra Atlanta. Em Atlanta eu gostava muito das pessoas de lá. Sim. Gosto até hoje, fui muito feliz lá, inclusive tenho vontade de voltar, porque as pessoas são muito Foi só legais. uma vez que você foi? Depois que Eu casou, não foi não nenhuma fui mais. Ah, A gente não teve oportunidade de ir de novo. Eu não conheço, eu quero conhecer. Meu, leva tua mulher pra viajar quero, para os eu Estados quero. Unidos, A gente não teve cara. oportunidade. Não, a gente foi para os Estados Unidos algumas vezes, mas a gente não teve oportunidade de voltar para Atlanta. Sim. É. Ela, igual eu imagino assim, ela tinha muito pessoas de fora ou era mais Não, americana? na época que eu fui, não, porque eu fui faz 20 anos. Entendi. Faz muito tempo que eu fui. Então não legal. tinha tanto, mas já estava vindo uma imigração forte dos americanos mesmo, de migração do norte para o sul, porque é uma cidade mais barata, né? Isso é muito top, meu. Qual a dica que você daria pra galera que quer aprender inglês? Ou a dica você, meu, esse povo ele tem muita dificuldade. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com essa regra. Ou às vezes a pessoa tem vontade de fazer intercâmbio igual você fez. A dica que você usou a sua estratégia para fazer intercâmbio, ou para juntar dinheiro, ou conhecer uma, como é que fala? Agência de intercâmbio. Qual a dica que você daria? Uma dica de gramática? Qual dica que você daria pra galerinha? Eu acho que eu não sei. Eu acho que no meu caso, pelo menos, o fato de eu ter sotaque sempre me ajudou, né? Então, eu acho que existe muita produção de conteúdo. Ai, como que fala essas marcas em inglês? Que nós falamos assim. Sim. E viraliza. E as pessoas... Tem muito brasileiro que tem esse desejo, né? De que quer ter o sotaque do nativo, falar igualzinho o nativo. E eu acho legítimo, acho muito legal. Mas eu acho que o sotaque também faz parte da sua identidade. Sim. Obviamente, eu tô falando um sotaque que a pessoa consiga entender. Ser Eu não tô, compreendida, né? eu não tô falando um sotaque forte a ponto de a pessoa não conseguir entender. Então, no meu caso, eu acho que assumir minha identidade brasileira me ajudou muito. Sim. E eles não, pelo menos na época que eu fui até hoje, eles não sabem muita coisa de brasileiro. Assim, as pessoas falam assim, futebol. Não. Na época que eu fui, as pessoas me falavam muito das modelos da Victoria's Secret. Porque tinha muitas, era Gisele, Adriana Lima. Sim. Então, toda vez que eu falava, eu sou brasileira. As modelos da Victoria's Secret. Era uma coisa que vinha na cabeça deles, assim. Sim. Porque tinham muitas na época que faziam o catwalk lá da Victoria's Secret todo ano. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tá mais conhecido por outros motivos, assim, futebol, É que vai outras coisas. passando Não, o as futebol sempre gerações, né? teve, mas não é todo mundo que é ligado ao futebol. Não sei se eu Sim. vou conseguir me fazer entender. Sem contar que também não é um país que é ligado mais pro futebol. O futebol que eles mais gostam lá é o americano, né? Ou estou errado? Depende da comunidade, né? Comunidade depende da região, latina. igual você falou, A né? comunidade latina, a nossa Isso. comunidade. Eles gostam muito do futebol. Sim, que bom, que bom. Qual a dica que você daria pra galerinha, ô Carl? Seja uma dica de gramática, seja uma dica de pronúncia, qual a dica que você daria? Eu acho que a dica seria tenta ser o melhor. E igual minha esposa falou, Michele, você não precisa ser 100% igual nativo. Mas eu falo, você tem que ser entendido. Então, você tem que se aproximar para ser entendido. Mas sotaque pode ser, você sempre vai ter. E tá bom, isso não é problema. Beleza, muito bom. Carl, se a gente fosse fazer um corte agora, por exemplo, assim, ó, aprenda isso de uma vez por todas e nunca mais erre. Qual a dica que você daria, por exemplo, para aprender preposições, um exemplo, que a pessoa tem muita dificuldade com preposição? Intrusival, eu acho. Intrusival. Minha esposa me ajudou. Eu ia falar de preposição. Mas esse I, às vezes que o brasileiro coloca no final, internet, por exemplo, no final. Corta isso, por favor. Que é o T forte, né? Facebook. No inglês, Facebook. Facebook. Que no inglês isso soa muito cômico. Então a pessoa vai querer rir. Porque isso é uma coisa muito engraçada. A pessoa fala, I want to use Facebook. O que é isso? Então I want to, ou como estava, a gente tem até no stop, né? Stop. Então eu acho que trabalhar nisso. Pode ter sotaque brasileiro, não tem problema. Mas esse intrusive vowel
tem que tentar cortar. Tentar eliminar os poucos. Eu tenho até né? um exemplo que eu vou dar que é dele. Vai Ele, lá. quando eles pegam, né? A minha filha também faz isso. Ela imita brasileiro falando inglês muito bem. Aí ela começou a fazer isso. Olha só que lindo. Ela imita brasileiro falando inglês. E é muito interessante. E aí, ele pegou isso. Ele falou assim, nossa, é só colocar um i no final das palavras, que são mudas, né? Que tem consoante muda. E Sim. acabou. Aí uma coisa que ele começou a falar, que a gente não fala, é tiquete. Em vez de ticket. Ah, Então, assim, ele colocava tanto que ele generalizou e ele começou a falar tiquete. Eu falei assim, você é a única pessoa que fala tiquete. Então, assim, tiquete não soa engraçado? sim. É mais ou menos isso. E também esse i no final pode soar infantilizado. Porque no Baby Talk, voltando ao assunto da família bilíngue, em inglês, quando você vai fazer essa fala mais infantilizada, em português a gente usa os diminutivos, Sim, né? pequenininho, bebezinho. Isso, cavalinho. bonitinho, o rosinha, o azulzinho. E eles usam esse Y no final. Então, o dog vira doggy. Então, pode soar. Por isso que às vezes tem... Eu já ouvi isso, o americano falando assim, nossa, você fala de um jeito que soa carinhoso, sabe? Sim. Bonitinho. Mas é porque é infantilizado. Sim. Porque a gente vai colocando esse I nas palavras que são mudas. Que legal. O tempo todo. Sim. Entendeu? Olha que bacana. Então, olha aí mais uma estratégia que eles utilizaram para se comunicar com a filhinha deles, né? Sim. Porque, por exemplo, a maneira que o Carl ensina na escola, na sala de aula, no seu dia a dia de professor, como sua profissão, é diferente a maneira como ele explica e ensina para a filhinha dele. Não é diferente, Carl? Sim, é diferente. É porque eu tô usando mais a língua do dia a dia com ela. Sim. Então, é uma coisa mais natural. Quando você é professor, você foca muito no gramática e na língua formal. Sim. Então, vamos estudar esse livro, que tem o inglês muito do livro, muito formal. Mas com ela é muito no dia a dia. Eu sou relaxado, a Sim. gente pode errar, não tem E problema. eu vou falar para vocês, pessoal, eu não gosto de gramática. Sou professor, mas eu não gosto de... Mas é importante, sim, é importante, mas eu não gosto de gramática. Por quê? Eu falo isso para os meus alunos. Eu sofri muito na época de escola com gramática. Era gramática, regra. Aí me pergunta, eu saí da escola, eu soube o que do inglês? Nada. Estudei gramática a minha vida toda. O que eu sabia? Eu sabia o quê? Nada. Então eu acho hoje que a minha imersão fez eu desenvolver muito mais do que eu ficar preso na gramática. Será que eu estou errado, Carl, no meu momento de então pensar? não. Eu acho que quando se foca muito no gramática, eu acho que tem muitos países que fazem isso. Na Europa, por exemplo, eles estudam muito a gramática, mas infelizmente na hora de falar a pessoa não consegue. Sim, Porque você estudou todos os verbos, sim. mas na hora de comunicar com alguém, você fica preso, porque os verbos não vão te ajudar. Então, eu acho que gramática tem que servir para algum propósito, para comunicar. Eu Sim, acho que e gramática é importante, mas É. nunca nada supera a prática. não. Mas eu acho que os livros em inglês, eles são muito bem feitos, assim. Sim. No geral, quando você vai comparar... Eu já tive a oportunidade de dar aula de português como segunda língua para estrangeiro. Sim, E os livros, no geral, de de línguas latinas, eles têm muito esse foco gramatical. Os livros em inglês, a gente... Como segunda língua, tá? sim, A gente... o foco é muito na função. Então, é sempre a função. Como que você vai usar aquilo? Sim. Então, às vezes, a gente nem tá ensinando uma gramática mesmo. Às vezes, você tá ensinando a função. Na maior Sim. parte das vezes, é a função que você tá ensinando. Você não tá ensinando gramática. Só que já tá no material. Você não tem que criar aquilo do zero. Agora, no material em português, por exemplo, não. Você tem que criar do zero. Então, muitas vezes, quando eu ia dar aula, o que eu fazia? Eu pegava e traduzia do material em inglês. Eu tinha material em português, mas Sim. traduzia a função. Porque Sim. eu falava assim, como é que é isso aqui? Então, por exemplo, tem a ver, né? E agora? Isso tem a ver com aquilo. Sim. Então, você pega o tem a ver e trabalha aquela estrutura com várias combinações diferentes. Então, eu ia trabalhando na função. Que legal. Uma pergunta agora, que eu acho que o pessoal deve ficar curioso. Você falou de livros, e eu creio que tem muitos livros importantes.
Qual livro você indica pra galerinha aí que tá no nível A1, A2? Como assim? Qual livro? Não entendi. Por exemplo, ó, você falou que tem livros muito importantes, você trabalhou, né, com livros. Que livro você indicaria, vai assim, ó, para você que quer ler uma história pro seu nível A1 ou nível A2 de inglês? Que nível você indicaria? Por exemplo, vai um Harry Potter. Não. Que livro você O indicaria? Graded Reader que eu falei. Então, por exemplo, a gente tem uma série de livros que a gente... que tem... Inclusive tem vídeo dela no YouTube, tem meio animado, que é o Pete the Cat. Peter Cat, Que é muito legal. E aí tem para vários níveis ali. É mais para criança. Mas eu acho interessante porque... Não é simples, assim, o processo de leitura. A fluência de leitura Sim. parece que é uma coisa simples, mas ela não é uma coisa tão simples. Porque passa por uma memorização, você tem que ter visto aquela palavra várias vezes para você conseguir ter um ritmo, você ter o pace. Isso até em português. Então, por exemplo, em português existem livros hoje em dia que são livros decodificáveis. Então, se eu for dar um livro para minha filha ler, ela vai ler bem devagarzinho, né? Vá, de... English. E aí, você lê dessa forma, não entende. Uhum, A gente entende porque a gente tem influência. Sim. Eles não têm ainda. verdade. Então, você tem que ir repetindo essas palavras. Então, primeiro você vai lá e coloca o vá. Aí depois vá de. Vá de English. Sim. E aí ela vai memorizando, aí você solta o textinho, ela já consegue. Então, óbvio, esse é o primeiro nível. Sim, Ou, por exemplo, você quer que a criança leia um poeminha curtinho. Aí, primeiro você vai trabalhar... Em português é assim, você trabalha com as vogais. Sim. Então, todas as vogais. Tem o, tem a. sim. Uma. De, da. Aí aparece com eles. Aí, depois você vai para palavras mais complexas. Que legal. Que vão aparecer várias vezes no poeminha. E aí, depois que ela fez esse treino, lendo essas palavrinhas primeiro, aí você dá o poeminha, aí a criança consegue ler. Que legal. Uma pergunta, eu não sei se eu fiz essa pergunta, mas vocês, em casa, vocês falam mais o quê? Em português ou em inglês? Os dois. Entre a gente ou todo mundo? A família. A gente fala os dois. A gente fala os dois. Eu acho que com Maia, naturalmente, eu tento focar só em inglês com ela. E com Michelle é só português. Mas às vezes a gente fala em inglês, todo mundo junto. Às vezes português. Então não tem muito regra. É muito. Você dá bronca pra ela em português e inglês? Em inglês, não. Eu acho Acho que não. Não, né? Acho que não. Português, sim. A gente tenta, por exemplo, eu falar com ela, porque quando ela começou a crescer, a gente decidiu que ia fazer isso, né? Num primeiro momento, eu pensei assim, vou falar com a Maia em inglês também. Só que eu não queria perder essa fala do português, que é legal, que é Sim. fofa, que é uma coisa que é nossa, Sim. sabe? Então, ali eu comecei a me encantar. Eu falei assim, não, eu tenho que falar papá, Mamãe. mamá, sabe? Papá pra comida, Sim. vamos mimir pra dormir. Então eu usava esse vocabulário com ela desde que ela era bem pequenininha. Mano, ela é muito privilegiada, mãe. E ele tem uma experiência diferente, porque a mãe dele não é falante nativa de inglês. Então, ele não teve esse vocabulário, esse baby talk in English, Sim. ele teve que pesquisar. Você pode falar um pouquinho mais de como Fala foi aí, pra você, cara? esse vocabulário infantil, Porque baby eu talk. vi Michelle falando muito baby talk e eu tentava também, mas eu percebia que, nossa, eu não sei muito bem, porque meus pais são haitianos, então eles não tinham esse domínio de inglês, que eu acho que é uma coisa muito próximo, né, à sua cultura. Mas por exemplo, com a Maia, eu falei muito dodô, que é haitiano para dormir. É o baby talk para ir dormir. Você fala dodô, vamos fazer dodô. Então eu falava muito para ela, mas outras coisas em inglês eu tive que meio que pesquisar, que eu não lembrava. Umas coisinhas sim, mas, por exemplo, is baby hungry, às vezes você muda a pronúncia. Em vez de hungry, você fala hungry. Aham, com Então, Y, né?
Que Então, legal. Olha que legal, galera. Ele foi esforçado, se dedicou. Ah, mas ele já é nativo, ele já era Sim. dos Estados Unidos. Não, ele foi dedicado, se esforçou, porque ele não teve contato com essas palavrinhas na infância. Então, ele se esforçou, foi buscar vocabulário, foi entender os motivos e como falar para a filhinha dele. Sim. Você também pode fazer o mesmo. Você pode pesquisar palavrinhas, pode pesquisar livrinhos. Você pode pesquisar historinhas. Tem um monte de história na internet infantis. Tem um monte de canal infantis. Sabe uma coisa que eu acharia legal você fazer com ela? Oi. Gravar um pouquinho da sua rotina com ela. Você É, conversando ou gostei lendo da pra ideia. ela. Eu gostei da ideia. Chegando Que assim, tem- vamos pintar hoje, mãe, e tal, e começa a Sim. pintar. É, Vamos conversar com o nosso povo imaginário hoje, grava. sim. O povo, acho que o pessoal vai gostar. Eu também gosto. O que você acha? You like that idea, Maya? I don't think so. No? Why not? Because it's not so fun like I imagined. Yeah, it would be fun. We paint and we color, right? Yeah. So how about we record ourselves doing that? Oh, that's a good thing. Ela não estava sabendo o que era. Que Mas legal. ela gostou da ideia também. Legal, mas eu acho que seria um negócio bacana, lógico, desde que vocês entrem em comum acordo e porque é um momento assim de descontração, um momento de brincadeira, pai e filho, e gravar. Não sei se vocês já chegaram a ver na internet algo do tipo. Já tem a família da Kelly, né? Cali, tem. Tem. Seria Sim, bacana, seria sim. divertido. Sim. Ó, galerinha, a gente tá chegando no final. Você quer deixar alguma palavra de motivação para os pais, para quem deseja ter um filho bilíngue? Qual palavrinha você motivaria, galera? Eu deixo o Michele falar primeiro. Ai, meu Deus, agora me apertou. Você quer que Assim, eu ó, fale? calma, tenha paciência. Começa a falar e depois eu complemento. Eu acho que é uma jornada, não é uma coisa que vai acontecer de repente. Eu acho que tem que insistir, não desistir. Eu acho que vai ter momento difícil. Pode ser que você não vê progresso e você acha que não está indo. Mas de repente você vai ver alguma coisinha que você percebe que valeu a pena. Então, e tem que lembrar que você está fazendo isso para o bem da sua criança, do seu filho. E vai te ajudar também, e para o seu bem também. Que Então, legal. Eu acho que o que eu teria pra falar é assim, se você estiver aprendendo inglês pra ensinar pro seu filho, não precisa de ser 100% fluente pra você conseguir fazer isso. Você vai fazendo devagarzinho, como ele disse mesmo. E a criança, ela tem um período que ela vai ficar em silêncio por um tempo. E depois ela vai começar a usar aquelas palavras com você. E eles têm muita facilidade para usar palavras que têm significado. Sim. Então, eu lembro que quando a Maia estava aprendendo, começou a falar, né? Ela falava colo. E em inglês, ela falava up. E a gente que tem essa questão, né, de às vezes, nossa, phrasal verb dá trabalho, preposition dá trabalho, e ali você começa a ver que, por um nativo, como que aquilo tem significado. Então, o verbo pick me up, pra ela, sabe, o que tinha sentido pra ela era o up. Uhum. E ali ela fala up and down. Aí ela começou com up, depois ela começou a falar o down. Uhum. Então você começa a ver como que o significado, que foi aquela coisa que eu falei da gramática da função, ele é muito mais importante do que você usar uma frase inteira. Sim. Então, com uma palavra, Sim. ela que carregue significado de fato, a criança vai aprender muito. Porque o que acontece muito com a gente? Até em português. Eu vou ensinar número, vou ensinar letra, vou ensinar formas. Sim. Gente, ninguém usa isso. Ensina água. Ele pode falar ensina A, Sim. sabe? Pra água e aponta pra água. Isso tem Isso, significado. mostrar, Saber o número né? 1, Mostrar. saber o número 1 isolado, só vai te ajudar no McDonald's, que aí você chega lá e pede o combo, né? I want number 1, vai.
Mas só lá que ajuda. Em lugar nenhum você saber número vai te ajudar. Você tem que ensinar para o seu filho palavras que gerem comunicação, tanto em Sim. inglês quanto em português. Falar uma cor isolada não vai te levar a lugar nenhum. Sim. Então é importante que você foque no que me dá, toma, come, bebê come, porque é assim que eles começam a falar. Que legal. Então, foca mais nisso. E até quando você estiver ensinando inglês, foca nisso. Sim. Em coisas que têm significado. Porque às vezes a gente fica muito assim, né? Ah, você tem que falar a frase completa. Não, Calma. ele tem que falar o que tá passando ali, comunicação. Muito bacana, mesmo. Entendeu? interessante. Isso é legal. E também a gente tem que respeitar o tempo da criança, né? É no tempo dela, calma, tem que ter Sim. bastante paciência. Isso é muito bacana. Exatamente. Galera, já passou o nosso tempo aqui. Falando em tempo, o nosso tempo já voou aqui, passou rápido. Você achou que passou rápido? Achei que passou rápido. Voou. E olha, eu sempre falo, a gente monta o roteiro, mas eu não usei o roteiro. Eu deixei fluir aqui, eles contando a história deles. E é isso. Pode contar pra gente aí mais uma vez, pra galera que nos acompanhou, depois te seguir no seu canal do podcast ou Sim. no Instagram também. Sim, é o CM English. Tem meu Spotify, que é Fun Reading with Mr. Carl. Beleza. CM English no Beleza. Instagram. Você tem a sua página, é a mesma? Eu tenho o meu pessoal, que é Michelle com 2 L's e M no final. Underline Lucas, underline Lucas, é isso. Show de Eu ia bola. falar o e-mail. Galerinha, muito obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. E é isso. Incentive o seu filho a ler, brinque com ele, sempre leve com leveza, lê as historinhas para ele. E assim o idioma vai fazer parte do dia a dia de vocês e vai vir naturalmente a evolução, tá bom? Muito obrigado a todos que nos acompanhou. Segue a gente lá no Instagram, Teacher Vanderlei Araújo, / Vade English. Segue também no YouTube, que o nosso canal é Teacher Vanderlei Araújo, Vade English, no Spotify, Vade English. Muito obrigado, um abraço, a gente fica por aqui.